só você e eu, nós duas. Só nós duas aqui, o que você acha? Gente, glória a Deus por isso. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso não é comum não, viu? Geralmente a live tá bombando. Quem entrou? Elisângela, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Tava falando com a Adriana aqui, que acho que a live é só nossa hoje. É exclusiva, Jesus falando conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, vamos lá. Já que tem vocês duas, onde tem duas vidas, 2 ou 3 mais pessoas, ali Jesus está conosco, né? É o que a palavra nos afirma. Então vamos começar nós 3? Vamos lá? E o Senhor vai trazendo conforme a vontade dele? Isso nunca aconteceu. É atípico, viu? Isso nunca aconteceu, mas glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor. Deus vai trazendo as vidas que estão perdidas por aí. Ok? Vamos estar aqui fazendo então? Eu não sei se vocês entraram pelo título da live ou se vocês já vieram porque já me acompanham ou apareceu para vocês no meio do caminho. Então, independente do que foi, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, ok? O tema da live de hoje é sobre santidade além do óbvio. Então, eu quero trazer para vocês aqui a santidade de uma forma diferente, a santidade de uma forma mais atualizada, porque a gente sabe, a gente conhece a santidade, o que a palavra nos ensina de uma forma mais teórica. Então, eu tô querendo pegar a parte da santidade e trazer para o nosso dia a dia, para o nosso ano de 2026, para nossa atualidade, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu não sei se você me conhece ou não, eu me chamo Roberta Lima, sou missionária, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, te auxiliando no seu processo de cura e libertação com o Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Então, se você quiser também, se você puder ajudar, seu Jefferson, Adriana, todo mundo entrou, que bom. Que nada, obrigada, Adriana, que Deus abençoe a sua vida também. Seu Jefferson entrou, que bom. O povo tá chegando, o povo tá trazendo, Deus tá trazendo, glória a Deus. Que bom que você entrou. Seu Jefferson estava conversando aqui com a Adriana, que hoje a live é exclusiva pra gente, viu? Eu fiz uma oração aqui fervorosa antes de entrar e falei, Senhor, só traga as pessoas que precisam saber sobre o conteúdo. Que todas as pessoas que entrarem sejam abençoadas e todas as pessoas que saírem também sejam abençoadas. E tá aqui nós 3. Então, a live já começou e a gente vai dar continuidade, porque o Senhor quer falar conosco. E a palavra diz, onde existe 2 ou 3 pessoas, ali Ele está. Então, o Senhor está aqui conosco. Então, vamos aprender, vamos absorver, independente do número de pessoas, as pessoas vão aparecendo e a gente vai dando continuidade, tá bom? Então, Adriana, você que não me conhece, tô aqui para te auxiliar no seu processo de cura e libertação com o Senhor, tá bom? Através da leitura da palavra. Me coloca à sua disposição para poder te auxiliar no seu relacionamento e desenvolvimento com o Senhor, com Deus, para você alcançar os propósitos e as promessas do milagre que Ele tem para ti, tá bom? Hoje a live, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar iniciando? Vamos lá? Pra gente estar... Eu já fiz a oração, mas vamos estar aqui fazendo outra para a gente estar iniciando esse momento com o Senhor. Onde você estiver, faz comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida da Adriana e pela vida do Jefferson, Senhor, por estar aqui conosco. Senhor, obrigada, Pai. Hoje foi um dia típico, porque geralmente esse momento a live está bombando, mas eu te peço, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor só traga as pessoas que estão segundo o seu coração e querem que o Senhor querem que escute o seu direcionamento, Senhor, que esteja de acordo com a tua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu entrego esse momento nas tuas mãos. Nós estamos com corações abertos e receptivos à tua presença, à tua palavra, aos teus ensinamentos. Estamos aqui para aprender de ti, extrair o seu conteúdo, para a gente estar aqui desenvolvendo o nosso processo contigo e ficamos cada vez mais íntimos de ti. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos dar continuidade então? Glória a Deus, Adriana. Então não é por acaso, nada é por acaso, né? Nada é por acaso que o Senhor está aqui. Você estava assistindo o vídeo, aí o Senhor te trouxe para cá e agora você vai assistir a live. Tem Sandra, seja bem-vinda, querida. Que bom que você entrou. E você vai ter o conteúdo, provavelmente no seu vídeo que você estava assistindo, mas você vai ter o conteúdo de acréscimo ao vídeo que você estava assistindo, porque o conteúdo sobre santidade ele é muito importante no nosso desenvolvimento de relacionamento com o Senhor, ok?
Então, sem santidade, a gente não alcança nem promessa, nem propósito, nem milagre. Então, hoje é um conteúdo importante que vocês vão estar aqui aprendendo para a gente estar desenvolvendo, para todo mundo estar aqui desenvolvendo e para chegar nos propósitos que cada um aqui tem com Deus, tá bom? Gente, vamos estar aqui então aprendendo? Vamos lá? Então, o tema da live de hoje é santidade além do óbvio. Então, eu quero trazer para vocês algo descontraído, algo que não seja tão didático e algo de uma forma que a gente traga a santidade da Bíblia para os dias atuais, para a gente poder identificar no nosso dia a dia, de uma forma mais leve, o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer, ok? Então vamos lá. Santidade além do óbvio. Muito mais do que regras, é um estilo de vida. Então eu não sei se vocês já escutaram falar aí, muitas pessoas falam isso, que Jesus não é uma religião, que Jesus é um estilo de vida. Então eu quero pegar esse gancho, que Jesus é um estilo de vida, e trazer junto a santidade, para a santidade também ser um estilo de vida na sua vida, ok? Então, para a gente alcançar promessas, propósitos e milagres de Deus, para a gente ter conosco, a gente precisa andar em santidade. E a santidade, ela não está só ligada a conotações sexuais, a santidade ela está ligada a tudo. Tudo que envolve a gente no nosso relacionamento com o Senhor, ela está ligada. Então, a gente precisa saber quais são esses detalhes para a gente não cometer erros e desagradar o coração de Deus, entende? Para a gente poder andar de acordo com o coração dele, segundo o coração dele, para a gente poder alcançar as promessas e os milagres, tá bom? Então vamos começar? Então vamos lá. Afinal, o que é a santidade de verdade? Ela ainda existe no ano de 2026? No original, santo vem de kadosh, que significa simplesmente separado. Então, kadosh, tem muitos louvores que usam a palavra kadosh. Quer dizer que a pessoa está separada para algo, separada para um propósito, separado para uma promessa, ok? Então, se você está no teu tempo de kadosh, você está no seu tempo de santidade. E a santidade, ela é primordial para você vir a viver os propósitos e as promessas e os milagres de Deus para sua vida, ok? Então vamos lá, vou tentar trazer uma conjecturação aqui para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco. Imagina você, todo mundo tem isso em casa, né? Pelo menos na época que eu morava com os meus pais, existia essa situação. Imagine você que tem 2 conjuntos de xícaras. Aí um conjunto de xícara você usa todos os dias, no seu dia a dia, na sua rotina. E o outro conjunto de xícaras você deixa para quando a visita chega. Ok? Imagine essa cena, vamos lá. Você tem as de uso diário e aquela especial reservada para visitas. Ser santo é ser reservado. Ser santo, você não dá em santidade, é você ser o conjunto de xícaras que só vai ser usado de vez em quando na visita. Juliana, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para ti. Entende? Então, a santidade, ela precisa existir na sua vida com Deus, na sua vida diária com Deus. Isso é a paz do Senhor, Juju, seja bem-vinda. Isso é imprescindível no seu relacionamento e desenvolvimento com Ele. Então, o que Deus quer que a gente aprenda mais disso aqui? Ser reservado com o Senhor, você ser aquela parte das xícaras lá que fica em cima da estante, travou, tá travando? Tá tudo travando agora ou destravou? Deixa eu conectar aqui mais a internet do 3G. Pera aí. Porque eu tô na banda larga, mas não sei, né? Pode ser que dê algum salavanco no meio do caminho. Melhorou, seu Jefferson? O travamento? Destravou? Diz pra mim. Que eu liguei a internet do celular também, pra poder dar uma base, um helpzinho aí no meio do caminho, caso caia. Bem, beleza então. Então vamos lá pra gente continuar aqui. Então, andar em santidade ou ser santo é ser reservado. Entende? Então você é o conjunto de xícaras que você tá separado numa estante ali para você ser usado de vez em quando, vamos colocar assim, para você sair do uso e ser usado de vez em quando porque você está reservado para algo especial.
que é os seus propósitos, as promessas e os milagres que Deus tem na sua vida. Então a santidade, ela te conecta ao Senhor e ao mesmo tempo ela te prepara para viver os propósitos e as promessas de uma forma restrita. Ok? Vamos lá então. Nos dias atuais, não é só se isolar do mundo ou vestir uma roupa de outra época. Ok? Então, tipo assim, a santidade não é para você se isolar. E nem para você se comparar à época de Jesus, à época de Deus do Antigo e do Novo Testamento. É para você viver na atualidade, usar as redes sociais, trabalhar normalmente, mas manter o seu coração separado. Entende? É o que Jesus nos ensina. A gente pode andar nos meios dos pecadores, mas a gente não deve manter uma intimidade com eles. É o que nós fazemos todos os dias no nosso dia a dia. Cada um aqui tem sua vida individual. Cada um aqui tem seu relacionamento com Deus. Cada um aqui tem sua vida individual, trabalha, estuda, faz tudo que tem direito. E você se mantém separado da roda da fofoca, da roda dos escarnecedores, entende? Do grupinho, da panelinha, porque você decidiu viver os propósitos do Senhor. Gran Ramos, seja bem-vinda. Top Shopee, seja bem-vindo. Sejam bem-vindas às lives que vocês estão entrando. Entende? Então, andar em santidade ou ser santo, ou usar o termo kadosh, que significa simplesmente separado, é isso. Você anda no meio, você vive o seu 2026, você anda no meio de tudo, mas você está com seu coração separado do mundo. Ou seja, você anda no meio, mas você anda contra o fluxo do mundo. Você não se deixa contaminar pelo que você escuta e pelo que você vê. Porque a santidade, ela também vem pelo olhar e pelo ouvir. Então, o fato de você manter o seu relacionamento com Deus em dia, o que acontece contigo? Você está se blindando. Então, cada dia que você busca Deus um pouquinho, cada dia existe uma blindagem do Senhor contigo, porque você está se permitindo ser deixado ser cuidado por Ele. Ok? Então, vamos lá. Então, deixa eu dar uma lida aqui para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Não é só se isolar do mundo ou vestir uma roupa de outras épocas. É viver no mundo, usar as redes sociais e trabalhar, mas manter o coração separado das intenções maldosas, do egoísmo e da falta de ética que muitas vezes domina o ambiente ao nosso redor. Então, foi o que eu falei para ti aqui agora. Você participa, você está no meio, mas você não se deixa influenciar. Então, o fato de você já ter essa convicção dentro de ti, você já está andando em santidade sem você perceber. Entende? Porque o seu coração está voltado para o Senhor. Existe dentro do seu coração um temor em agradar ao coração de Deus e não agradar o que está à tua volta. Entende? Mais ou menos por aí, Sandra. Vamos ler, vamos aprender por aqui, porque não é somente isso, ok? Existe complementos para você também chegar ao coração do Senhor. Porque a santidade é uma ferramenta fundamental para você vir a viver os propósitos e as promessas de Deus para sua vida. Se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, no meio do caminho aí pode dar uma enrolada, ok? Mas vamos estar estudando aqui até o final e você chega às suas próprias conclusões, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, santidade é só sobre comportamento sexual ou tem mais alguma coisa? Porque geralmente, de um modo geral, as pessoas, elas colocam santidade a atos sexuais antes do casamento. A gente sabe que Deus separou o homem, a mulher e a mulher para o homem, para eles se casarem, multiplicarem, ok? Ter os descendentes, só que a gente precisa fazer tudo certinho, todas as etapas certinhas. Então, como muitas pessoas hoje em dia, nos dias atuais, têm relações sexuais antes do casamento, porque o mundo ensinou assim, ok? Então, a santidade, ela é justamente o contrário, é o inverso. A gente não tem que ter relacionamento antes do casamento. Por quê? Porque o nosso corpo é sagrado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só que muitas pessoas só aprendem isso depois que vêm encontrar com Jesus. Ok? Porque isso não é ensinado. Do mesmo jeito que quando a gente nasce é ensinado as coisas que a gente precisa saber, essa parte não é ensinada.
Então, o ser humano, muitas vezes, ele peca por falta de conhecimento. Entende? Então, quando a gente vem para Jesus e a gente conhece Jesus, e a gente aceita entrar embaixo da autoridade de Deus, o Senhor nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se a gente faz alguma coisa com o nosso corpo que desagrada o coração de Deus, a gente está desagradando a Deus e está pecando. Então, a gente não deve ter relações sexuais antes do casamento, porque a gente se guarda para Deus. A primícia é de Deus. Depois, a gente se guarda para o nosso amado, para a nossa amada. No caso, o homem e a mulher. Ok? Então, vamos continuar aqui. A santidade antes do casamento é importante, pois você está guardando seu corpo para o seu amado e para Deus. Mas se abster de práticas sexuais é apenas o início. A santidade está muito mais abrangente do que apenas práticas sexuais. A prática sexual é muito importante depois do casamento. Antes do casamento, você pertence a Deus. Entende? Então, você está embaixo da autoridade do Senhor. Você está se submetendo à autoridade aí. Então, o seu corpo é dele. Você é dele. Seja que homem, seja que mulher. Somos de Deus. Ok? E a gente precisa guardar o nosso corpo para ele. Para tudo vir e andar de acordo com a vontade do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Santidade também é a nossa língua. Seria o quê? A linguagem. Falar a verdade e não participar de fofocas. Ok? Não participar do grupinho da panelinha que faz fofoca no trabalho, que fala da vida alheia. Todo trabalho existe, né? Aquele grupinho lá, que fica lá falando de todo mundo, que no final, depois, quando você sai da conversa, ou você que é o comentário da roda, da vez. Então, cuidado. Porque o que a gente profere se torna uma ferramenta, ok? E ao mesmo tempo se torna um decreto. Então, a nossa fala precisa também estar em santidade. Então, não participe de grupinhos de fofoca. Não queira ser falso com ninguém, não queira fazer falso testemunho de ninguém. Porque tudo que nós fazemos vira uma semente. Cada semente existe uma plantação, que existe uma colheita. Então, não queira colher frutos amargos. A santidade também pode ser uma santidade financeira. Ser honesto nos seus negócios, na sua vida de um modo geral, relacionado a dinheiro. E ao mesmo tempo ser generoso com quem precisa, ou seja, você abençoar a vida de pessoas que estão precisando e você tem condições de abençoar. Então isso também é um ato de santidade, ok? A santidade também está nas suas emoções. Não se deixar dominar pela ira e pelo ressentimento, pela raiva, pela angústia, pela melancolia. Entende? Então, a santidade, ela nos ensina que a gente precisa liberar perdão. O perdão liberado é para você estar de acordo com a vontade do Senhor e próximo dele. E ele tratando o seu coração, te curando e te libertando. A gente não tem que guardar ressentimento, a gente não tem que guardar mágoas de ninguém. A gente libera o perdão, a gente entrega para o Senhor. E ele faz o tratamento que tem de acordo com a vontade dele, com a pessoa que feriu. Mas a gente que está em processo com o Senhor, de cura e libertação, para vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida, precisamos estar alinhados em santidade com Deus. Entende? Então precisamos sim ter as nossas emoções no alinhamento de acordo com a vontade dele. Tá bom? A santidade também está no tempo. O que você faz quando ninguém está olhando? No caso aqui seria mais comportamento. Quem você é quando não tem ninguém que te conhece ao teu redor? Como é que você age? A tua palavra condiz com o teu comportamento condiz com a tua palavra? Isso também é um tipo de santidade. Entende? A santidade é a integridade da nossa vida privada. Tanto na privada quanto na pública. Então precisa haver um alinhamento, precisa haver um entrosamento. Tudo isso também é santidade. E a gente precisa ter isso conosco. Por isso que eu quis fazer a live de santidade, porque muitas pessoas atribuem a santidade apenas a práticas sexuais. E a santidade, ela engloba muita coisa.
Entende? E através da santidade, a gente desenvolve um relacionamento com maior intimidade com Deus. E quanto mais a gente descer na presença do Senhor, que é chegar aos pés dele, mais baixo que a gente for, mais fundo que a gente chegar, mais de Deus a gente vai ter, mais de Deus a gente vai conhecer, mais de Deus nos usará. Mais bênçãos virão sobre nós, mais unções, mais talentos, mais dons. Então só depende de nós querermos estar nos aprofundando na presença do Senhor. Damiana, seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Jazilene também, Jaciele também, seja bem-vinda, querida. Então vamos aqui. Por que Deus exige a santidade? Isso seria uma obrigação? Por que ele exige a santidade da gente? E se isso seria uma obrigação, tipo assim, algo chato a se fazer? Algo, tem que fazer isso aqui, entende? Na verdade, é uma questão de identidade e proteção. Vocês, quando aceitam Jesus, vocês que eu falo, nós por um todo, ok? Todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ok? Reconhecendo Jesus como Filho de Deus, a Bíblia nos ensina que a gente ganha uma identidade. A identidade de Cristo, onde Deus nos reconhece como Filho. Então a gente deixa de ser classificado como criações de Deus, criaturas e criações de Deus, e ganhamos, vamos botar assim, a nomenclatura, a classificação de filho, ok? Então quando a gente reconhece, a gente tem a identidade de filho. E quando você está em santidade para viver os propósitos do Senhor para a sua vida, que você decidiu, você se permitiu ser tratado e curado pelas mãos do Senhor, essa identidade ela é reafirmada. Porque muitos aqui não conhecem que tem uma identidade de Cristo e acha que apenas a oração de reconhecimento é aquilo e acabou. Posso fazer o que eu quiser, porque Deus perdoa, eu me arrependo, Deus perdoa, eu sigo a minha vida fazendo do meu jeito, do meu modo, e a vida eterna está garantida para mim. Muitas pessoas pensam assim. E não é assim, muito assim, que é. A gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa se aprofundar no Senhor, porque Deus quer ter um relacionamento com cada filho. Deus quer voltar lá no Jardim do Éden, na época de Adão, e desenvolver contigo um relacionamento de intimidade, aonde você escute a voz dele sem precisar de terceiros. Entende? Então a gente consegue tudo isso desenvolvendo um relacionamento com Deus andando em santidade. Porque a santidade, ela testifica a presença do Espírito Santo. Então, conforme você vai se desenvolvendo no seu relacionamento com Deus, você vai se permitindo ser curado e tratado por Ele, aonde Ele vai curando as suas feridas e os seus traumas que você carrega no decorrer da vida que você escolheu ter, no decorrer da sua vida de desenvolvimento, ok? Conforme Ele vai tratando a feridinha, Ele vai tratando o machucado, e em vez de ficar um buraquinho aberto ali, na cicatrização, o Espírito Santo já está fazendo morada. Então, cada machucadinho que existe na sua vida, cada trauma que foi tratado pelas mãos do Senhor, o preenchimento é feito pela presença de Deus. Por isso que a gente começa a se sentir mais confiante. Por isso que a gente começa a querer reviver, a querer sair do poço que a gente se encontrava, do estado deplorável que estávamos, vamos botar assim, entende? E a gente começa a ter um ânimo maior, a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Por quê? Porque cada feridinha que Deus vai lá com o amor dele, cura e sara e liberta, o amor de Deus passa a habitar em você. E o amor de Deus habitando em você é a presença do Espírito Santo. Entende? Então, você andando em santidade, você desenvolvendo seu relacionamento com o Senhor em santidade, conforme você vai desenvolvendo e vai sendo curado e liberto, a presença do Espírito Santo está contigo. Entende? E você vai sentir a presença dele, porque ele se manifesta muitas vezes na nossa vida. Ok? Então vamos continuar aqui. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem o que Deus quer que a gente entenda disso aqui. Por que Deus exige a santidade? Ok? Pense numa situação, junto comigo aqui, vamos conjecturar. Um pai que diz ao filho, não coloque a mão no fogo. O
pai geralmente quer que o filho não se machuque. Então ele alerta o filho antes que aquela fogueira, aquela situação ali onde existe fogo, não é para ele colocar a mãozinha dele, porque senão ele pode queimar, virar feridinha e vai doer, ok? Aí, aqui tá escrito assim, é uma ordem, é o pai ordenando, é o pai meio que mandando no filho para não fazer? Sim, passa a ser uma ordem direta, não coloca a mão no fogo, ok? Mas ao mesmo tempo que é uma ordem, é cuidado, é alerta, entende? O objetivo dessa situação aqui que eu trouxe para vocês saberem do tratamento do pai com o filho, é justamente para você evitar a dor que vai ter se você colocar a mão no fogo. Então, quando a gente anda em santidade, existe essa intimidade, essa interatividade entre pai e filho, entre você e Deus. Porque você está mais suscetível à voz do Senhor. Você está mais sensível, entende? Então, a santidade precisa existir. Se você quer viver, para a gente viver os propósitos do Senhor para a nossa vida, a gente precisa primeiro conquistar Deus. A gente não passa por um processo de cura e libertação para sermos aprovados por Ele, para Ele apenas pegar o que é nosso, ok? E dar na nossa mão e acabou. Não. A gente passa por um processo de cura e libertação com o Senhor para a gente desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade, para quando chegar o momento dele te entregar o propósito, as promessas, o milagre, você ter intimidade com Ele suficiente para fazer Ele, para convidar Ele para participar da tua vida. Então, quanto maior santidade você desenvolver com o Senhor no seu relacionamento, que é através do nosso comportamento, do nosso comprometimento com o Senhor, em querer agradar o coração de Deus, mais profundo a gente chega, a gente desenvolve com Ele. E quanto mais profundo nós formos com o Senhor, mais são as unções e os dons e as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida. Então existe uma reciprocidade, existe uma troca. Entende? Então você se dá 100% para Deus e Ele se doa 100% para você. Ele dá o melhor dele para ti. Então a gente não tem nada a perder quando a gente prioriza Deus na nossa vida. A gente só tem a ganhar. Entende? Diretamente e indiretamente. A gente ganha o tempo todo. Ou a gente ganha a presença do Deus, ou a gente ganha algum dom, alguma unção que Ele derrama sobre nós. Mas independente do que seja, a gente está ganhando o tempo todo. Então, estar em santidade com o Senhor... Miguel, seja bem-vindo. Estar em santidade com o Senhor não é algo sacrificante. Entende? Quando você consegue entender e extrair isso de dentro de você, você consegue entender. Quando eu falo extrair de dentro de você, é você entender na íntegra que esse relacionamento que você desenvolve com Deus nada mais é de você se permitir ser amado por Ele. Porque nós, seres humanos, temos dificuldade de nos deixar ser amados pelos traumas e feridas que carregamos, que tivemos no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vida. E esse desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus é justamente para acabar com essa barreira que a gente coloca para Ele se chegar perto de nós. E quando a gente consegue quebrar essa barreira, que a gente permite dele adentrar na nossa vida e fazer morada, entende? É um prazer pra gente andar em santidade. É um prazer pra gente querer estar na presença do Senhor. Porque se torna algo recíproco. Você dá o seu melhor para Deus, você dá a sua presença para Deus, você quer Deus na sua vida, ok? E Ele dá o melhor dele para ti. O que a gente dá para Deus não é nem 5% dos 100% que Ele nos entrega. Por mais que a gente ache que a gente está dando o nosso máximo, nunca vai ser o suficiente para o que Deus nos entrega de volta. Entende? Então, quanto mais a gente procurar a presença do Senhor, quanto mais a gente se dedicar ao Senhor, mais de Deus a gente vai ter. Ok? Então vamos continuar aqui. Deus é santo.
E como somos seus filhos, a santidade é o DNA da família. Isso aqui, gente, é perfeito. Você conseguiu entender? Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado, Deus é poderoso, Deus está lá. Santo, em santidade, santíssimo, sem um pecado. A palavra nos afirma que somos filhos de Deus a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como filhos de Deus. Como filho de Deus. Então, a partir desse momento da oração de reconhecimento que você faz, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador e Filho de Deus, você ganha a identidade de filho. Ok? Sabendo disso e sabendo que Deus é santo, quando você anda em santidade, você está testificando no seu DNA que você é filho de Deus e que se forma uma família, você e Deus. Entende? Gente, isso é lindo. Eu fico assim, eu vejo as coisas como que Deus trabalha com a nossa vida. Eu acho linda a forma que Ele trabalha conosco. Porque Ele faz de tudo para manter a gente próximo dEle. Ele faz de tudo para a gente estar ali em conexão e intimidade com Ele. Muitas das vezes, o fato da gente não conseguir escutar a presença de Deus, ou não conseguir sentir a presença de Deus, somos nós mesmos que colocamos a barreira. Então essa barreira precisa cair. A paz, ô João, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Essa barreira precisa cair. O povo de Deus precisa acreditar mais que Deus existe, a fé precisa ser exercida. Entende? Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível de entender que Deus existe. Então a fé na sua vida precisa existir. E fé é decisão. Eu decido acreditar que Deus existe, ponto. Eu decido acreditar que eu vou viver as promessas e os milagres de Deus, ponto. E segue nisso, nessa convicção. Entende? Se Deus fez a promessa para ti, se Deus deu uma palavra, e você decidiu querer viver os propósitos de Deus, quem quiser não acreditar que está à sua volta, deixa eles não acreditarem. Só que você segue o fluxo, na direção do Senhor. Porque Ele vai realizar na tua vida, porque você se decidiu. Você se prontificou, você teve um posicionamento de fé em acreditar nele primeiramente, desenvolver um relacionamento com ele, com algo que você não está vendo, mas você sente, você acredita que existe. Entende? Então Deus, gente, é perfeito. Quando você se permite conhecer a Deus de uma forma diferente, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais fora da caixinha, e sair um pouco da parte didática, quando você se permite se deixar Deus chegar perto de você, você vai começar a ter experiências com Deus que ninguém nunca teve. Porque cada processo aqui é individual, como cada relacionamento é individual. Então Deus vai falar com você de uma forma exclusiva contigo, porque você se permitiu conhecê-lo de uma forma diferente. Você não colocou limitações, você quis ir além, entende? Deus, gente, é muito poderoso. Não limite o trabalhar de Deus na sua vida. Apenas abra o seu coração, se doe para Ele. Fala, Senhor, eu quero viver o seu 100%. Eu quero viver o seu sobrenatural, que ninguém nunca viveu. Você vai pagar um alto preço, porque Deus vai cobrar de você na mesma proporção que você está pedindo para Ele. Entende? Mas vale a pena cada investimento. Vale a pena cada renúncia, cada coisa que Ele pede para você deixar de fazer ou abrir mão. Vale a pena. Entende? Glória a Deus, seu Rogério e Lucimar, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Coisas legais, seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, querida. Então, gente, santidade faz parte do seu processo de desenvolvimento com o Senhor. Então, santidade não é só abstinência de atos sexuais. Santidade é comportamento. O seu comportamento precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Então você precisa desenvolver com Ele o seu relacionamento de intimidade todos os dias, mantendo um comprometimento e uma disciplina para poder viver em santidade. Ok? Então Ele pede para sermos santos, porque o pecado nos afasta dele e nos destrói. O que o pecado faz conosco? O pecado, ele nos dá um prazer momentâneo. Ele nos dá um prazer da hora, como se fosse uma droga. Eu nunca usei droga, ok? Mas relatos das pessoas falam.
que o prazer da droga é momentâneo. É aquele momento ali e acabou. Então, não trate Deus dessa forma. Ok? Não tenta imaginar que Deus é isso, só isso na sua vida, porque Ele está muito além disso. E quando a gente escolhe querer satisfazer os nossos desejos humanos, a gente está escolhendo como se fosse esses prazeres momentâneos. E a gente, quando a gente escolhe os prazeres momentâneos, consequentemente a gente está escolhendo o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus está do nosso lado o tempo todo. Até com aquela pessoa que peca. Deus está do teu lado. Só que você não consegue sentir a presença dele. Aquele que está no pecado não consegue sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque o pecado nos deixa surdo, o pecado nos deixa insensível, o pecado nos deixa no escuro. Deus está do nosso lado, mas a gente não está conseguindo sentir a presença dele. Por quê? Porque o pecado não deixa você chegar perto de Deus, mas Deus está do teu lado, mas você não sente. Então, o que acontece com uma pessoa que está no pecado? Como ela não sente a presença de Deus, ela vai começar a achar que não é amada, ela vai começar a achar que está sozinha, ela vai começar a achar que ninguém liga para ela, que ela não é importante para ninguém. Só pensamento derrotido e pessimista. Só pensamento negativo. Isso é o pecado que você escolheu cometer, ok? E que você não consegue sentir a presença do Senhor do seu lado porque você escolheu o pecado. Aí o que o pecado faz contigo? Ele faz como se fosse uma capa te envolvendo que não deixa você sentir nada. E o único pensamento que vem dentro de ti é que tá tudo errado, que o mundo acabou, que ninguém te ama, que você é um excluído. Ok? E que essa é a tua vida e você tem que aceitar os fatos. E aí o que a pessoa faz? Ela continua pecando. Ela continua buscando. Porque ela aprendeu que aquilo ali que ela está buscando em doses homeopáticas dá um certo prazer para ela. Então ela fica buscando o tempo todo. E quando você vê, você já se afastou quase 100% de perto de Deus. Você se afastou, mas ele continua do seu lado. Mas o pecado não deixa você sentir. Entende? E a santidade é o oposto do pecado. A santidade ela nos aproxima de Deus. É como se o pecado repelisse e a santidade juntasse. Você ficar grudadinho com Deus. Entende? Aonde existe a unificação. Então a santidade ele unifica, o pecado afasta. Ok? Então a santidade nos mantém conectados à fonte da vida que é Deus. E nos protege de escolhas que pesam na consciência e na alma. Então, quando você está em unificação com o Senhor, através da santidade do seu processo para com Ele, que você está desenvolvendo com o Senhor ali todos os dias, ok? O Espírito Santo, que está habitando em você, porque você se decidiu andar em santidade com o Senhor, e o Espírito Santo só habita em lugar onde não existe pecado, ok? O Espírito Santo só habita em casa que está de acordo com a vontade do Senhor. Quando chegar em algum momento, você ter a tentação de querer pecar, se desviar, vai emitir dentro de você um alerta, mostrando que aquela situação ali não condiz com a presença do Senhor, não condiz com a vontade dele para a sua vida. Esse alerta é a presença do Espírito Santo, dizendo, não entre, não vá, não faça. Entende? É o Espírito Santo ali já. Só que você conquistou a presença do Espírito Santo, porque você se permitiu passar pelo processo de cura e libertação e passou a ter temor ao Senhor. Ter temor a Deus não é ter medo de Deus. É muito diferente você ter medo de uma pessoa e você respeitar uma pessoa. O temor é respeito. Então, quando você desenvolve o seu relacionamento com Deus, você tem temor ao Senhor, você tem respeito a Deus. Entende? Você consegue conviver. Por mais às vezes que a gente acha difícil no nosso processo, a gente conviver com o Senhor, porque muita coisa se coloca como barreiras na nossa vida,
pra gente paralisar no meio do caminho, você, por mais dificuldade que você tenha, vai existir dentro de ti um temor. Um temor de não querer abandonar, pular o barco. Um temor de continuar dentro do barco. Entende? E a gente só tira esse temor de nós. Quer dizer, a gente não tira o temor, mas a gente tira o medo de nós no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Então, no seu desenvolvimento do seu relacionamento com Deus, você vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai querer jogar tudo pro alto, vai ter momentos que você vai falar, não é pra mim, existe pessoa melhor, mais qualificada para fazer isso aqui. Todos nós passamos por isso. Todos nós se sentimos incapazes para os propósitos de Deus para nossa vida. Todos nós, em algum momento do nosso processo, a gente vai querer desistir, a gente vai querer pular do barco. Mas o que faz a gente permanecer no processo? A própria presença de Deus. Ele nos resgata, Ele nos traz de volta. Por quê? Porque Ele sabe que Deus já te vê exercendo a função que Ele quer que você exerça no momento presente que você se encontra. Do jeitinho que você tá. Com defeito, com a qualidade que você tem, com os pecados que ainda existem dentro de você. Ele já te enxerga lá na frente. Ele já te enxerga no teu futuro. Então Ele está preparando você, está moldando você, está lapidando você, de acordo com a vontade dEle, para colocar você lá no futuro que já está pronto. Porque tudo de Deus já está pronto. É a gente que vai se encaixando, sendo modelado pelas mãos dEle, para pegarmos nas nossas mãos e segurarmos o que Ele tem para nós. Cada um na sua individualidade, ok? Quem está entrando, seja bem-vinda. Marta Souza, seja bem-vinda. Sim, Jefferson. O arrependimento é primordial pra gente, ok? Precisamos nos arrepender verdadeiramente, ter mudança de comportamento, pra gente poder viver os planos do Senhor. E com o tempo, a santidade é com o tempo. Não é, hoje a Roberta falou que eu tenho que andar em santidade, então amanhã eu sou santo. Não. A santidade faz parte do processo. E é preciso todos os dias, do mesmo jeito que no nosso processo a gente precisa manter uma disciplina e renunciar às nossas vontades, a santidade é a mesma coisa. Então a santidade, ela anda equiparado, no mesmo paralelo com o processo. Entende? Então o processo está aqui, a santidade está aqui, Deus está à sua frente. E Ele manda a gente olhar para frente e seguir. Então você tem que estar junto com a santidade ali, comportamento, pensamento, tudo certinho ali, alinhados ao Senhor, na direção dEle. Entende? Então muitas pessoas aqui já viviam a santidade mesmo não sabendo que era santidade. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Você sabe, por mais leigo que você não tenha do conhecimento da palavra, você sabe olhar para uma situação e saber que aquela situação ali não vai agradar o coração de Deus ele não está no negócio. Então o que você vai fazer, você que tem relacionamento com Deus? Você vai recuar. Vai ser automático teu. Você vai recuar. Você vai falar, peraí, Deus não está aqui. Isso aqui não condiz com o que eu aprendi na Bíblia. E alguma coisa, algum alerta vai chegar em você. Entende? Esse alerta já é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. E quando a presença do Espírito Santo está próximo de nós, é porque a gente está caminhando para a santidade e em santidade. Mesmo a gente não sabendo que aquilo que a gente está vivenciando, aquele comportamento que a gente está tendo, é algo santo, é algo que está de acordo com a vontade do Senhor. Entende? Então, o seu relacionamento com Deus, ele desenvolve você para a santidade. Quando as pessoas escutam, tem que andar em santidade, elas acham que é algo além, que é algo à parte. Não. É o mesmo alinhamento. É o relacionamento e a santidade junto. Para desenvolver, para viver os propósitos das promessas do milagre. Entende? Então vamos continuar aqui. Eu preciso ser perfeito para ser santo? Vamos entrar agora mais praticamente, mais ou menos, o que as pessoas têm dúvida. Muitas pessoas falam assim, mas como que eu vou andar em santidade se eu não sou santo? Ninguém é santo. Não ache você que existe perfeição no mundo, que ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Todos nós, da hora que nasce, a hora que morre, somos pecadores. Então qual é a nossa diferença? A gente todos os dias briga com as nossas vontades
para elas morrerem e a vontade do Senhor prevalecer sobre a nossa vida. Então, todos os dias existe uma renúncia de cada um aqui, de acordo com a cada vida que cada um tem, ok? Que a gente renuncia às nossas vontades para querer estar de acordo com a vontade do Senhor, agradando o coração do Senhor. Então, sem você perceber essa pequena renúncia que você faz todos os dias, tendo a opção de fazer o errado, mas você escolhe fazer o certo, você já está andando em santidade, sem você saber que é santidade. Porque você escolheu agradar o coração do Senhor. Então, o seu comportamento está condizendo com os princípios bíblicos para a sua vida. Princípios e valores. Ok? Quem está entrando, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Vamos continuar aqui. Eu preciso ser perfeito para ser santo? Não. Se a santidade fosse ser perfeito, ninguém chegaria lá. Ok? Então, a gente não é santo. Santo, único, exclusivo é o Senhor. A gente está caminhando para um desenvolvimento do nosso relacionamento com o Senhor, para ficarmos parecidos com Jesus. Então, ser cristão é aquele que é seguidor de Cristo, Cristo Jesus. Então, nosso processo é para a gente ficar parecido com Jesus, não igual. Entende? Porque igual a gente seria santo, 100%. E o único 100% santo é Ele, Deus, Jesus e Espírito Santo. Ok? Santidade é uma direção, não uma perfeição imediata. Vou explicar melhor. É decidir todos os dias dar um passo para longe do que é errado. É um passo e um passo para perto de Deus. Então, quando você escolhe, você está numa situação que você tem a opção de fazer errado ou tirar vantagem de algo daquilo ali, que aquilo ali venha trazer um benefício para ti, e você escolhe, você opta por não fazer, porque você não condiz com seus princípios, não condiz com a sua realidade, você acha errado, você já está agindo em santidade. Entende? E você aí já está agradando o coração do Senhor. Porque você optou fazer o que é certo, mesmo que prejudique você de alguma forma. Você não quis tirar vantagem da situação. Você não quis maltratar alguém para poder ficar por cima. Entende? Você apenas decidiu fazer o que era certo. E a gente decidir fazer o que é certo já é um tipo de santidade, que você já está agradando o coração de Deus. Girlane, Farley, Patrícia, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Ok? Então, é decidir, o que eu falei, todos os dias dar um passo para longe do erro e um passo para perto de Deus. Quando tropeçamos, diz aqui, quando botar assim, quando tropeçamos, quando nos alertamos, o arrependimento nos coloca de volta no caminho. Então vamos supor que você está numa situação que você tem a opção de escolha. Toda situação a gente tem opção de escolha, ok? Mas vamos tentar conjecturar aqui. Você está numa situação que tem opção de escolha. Você escolhe fazer o que é certo. Você está agradando o coração de Deus. É como se você tivesse nessa opção de fazer o que é certo. É como se você tivesse dado um tropeço. Algo te chamou a atenção. Algo se destacou para ti. Deu um clique. E você pensou assim, se eu continuar por aqui fazendo isso, vai acontecer isso, não vai ser bom para mim, ou não vai ser bom para a situação, ou a situação em si pode se tornar algo pior. Isso tudo, gente, é Deus trabalhando na tua vida. Entende? Já é a sua sensibilidade à voz do Senhor, à presença do Senhor. E para a gente ter a sensibilidade, a santidade foi desenvolvida. Ok? Seu Josenildo, seja bem-vindo. Que Deus abençoe, Senhor. Berenice, Adriano, Top Shopee, Wesley, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Como que a gente começa a praticar a santidade? Então, gente, isso aqui são situações. Eu trouxe umas situações corriqueiras. Boa noite, seu José Luiz, que Deus te abençoe. Eu trouxe situações corriqueiras do dia a dia para a gente poder se atentar o que a gente deve ou não fazer nas situações que são apresentadas, ok? Então, vamos supor que você está na sua rede social e alguém coloca para você ali uma pergunta ou uma mensagem meio que ácida.
A reação nossa do ser humano é reagir por impulso. É a gente responder de uma forma que dê a entender que a gente fique por cima daquela situação ali, né? Porque a gente não quer absorver o que a pessoa escreveu. Então, numa situação de um comentário ácido que você venha passar na sua rede social, ou no seu dia a dia, fora dela, na sua vida cotidiana, pergunte-se, você mesmo com você mesmo, o que eu vou escrever, o que eu vou digitar, o que eu vou responder, agrada o coração de Deus? Porque a nossa percepção, a nossa reação é tomar lá da cá. Bateu, levou. É a reação do ser humano. Tipo, mandou pra cá, vai de volta na mesma proporção, na mesma intensidade, um pouquinho maior. Só que a gente que está desenvolvendo um relacionamento com Deus, a gente tem que frear. Porque lembra que eu sempre explico que o que a gente fala se transforma numa profetização, ou seja, se transforma num decreto? Então é uma semente que você está lançando, é uma semente que você está plantando, que vai haver uma colheita. Então, ao invés de você responder na impulsividade, você precisa frear a sua língua, deixá-la dentro da boca. Entende? E não responder de uma forma ácida. Mas pergunte-se antes de responder: o que eu vou falar aqui, o que eu estou pensando em escrever, está agradando o coração de Deus? Está de acordo com a vontade dele? Ou está de acordo com a minha vontade? Ou está de acordo com o humor que eu estou agora? Com a vontade que eu tenho de, enfim, de dizer umas palavras desaforadas lá para a pessoa? A santidade não permite você fazer isso. Por isso que eu falo que a gente precisa ler a palavra e praticar a palavra. É justamente nessas horas que Deus permite a gente passar, que a palavra que você aprendeu na Bíblia é praticada. É aonde existe a transformação. É na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então a gente precisa exercer, praticar a palavra que a gente lida, que a gente lê, que a gente estuda, ok? No nosso dia a dia. E quando acontecer situações que venham tirar a gente do sério, que venham desestabilizar a gente de algum modo, a gente perguntar o direcionamento ao Senhor, ou você ter a disciplina de frear a sua língua e se perguntar: isso aqui agrada o coração de Deus que eu vou responder? Isso está de acordo com Deus, o que Deus me ensinou? Isso reflete o caráter de Deus? Entende? Aí, o que vai acontecer contigo? Você vai frear. Você vai começar a raciocinar antes de responder. Você vai se tornar uma pessoa mais branda, mais calma, mais humilde. Em vez de você estar no salto, você vai descer do salto. Porque você sabe que as consequências existem de tudo que você fala. Então você começa a se ponderar, você começa a frear, você começa a querer estar mais na presença de Deus e você começa a buscar mais a presença de Deus. Porque você quer ser transformada. Érica, seja bem-vinda, paz do Senhor, querida. Entende? Elizabeth, seja bem-vinda, paz do Senhor. Neuza, seja bem-vinda. Entende, gente? Então vamos continuar aqui. Como é que a gente também pratica a santidade? Existem situações aqui, eu não acredito que muitas pessoas já tenham ter passado por isso. Que muitas pessoas falam assim: ah, isso aqui é banal, isso aqui não vai fazer diferença no caixa da pessoa. A pessoa deu dinheiro a mais. Pra que eu vou voltar por causa de R$1? Pra que eu vou voltar por causa de R$2? Pra que eu vou voltar por causa de 10 centavos se ela deu a mais? Ela prestasse atenção no troco que ela deu. Eu dei uma nota de R$50 para pagar 45, ela me devolveu uma nota de 50. Não foi eu que estava desatenta, a pessoa do caixa que nos atentou. Esses pequenos detalhes que acontecem na nossa vida, na nossa rotina, que a gente sabe que está errado. Eu estou dando exemplo aqui de um troco, ok? Que a gente recebe quando a gente paga em dinheiro. Hoje muita gente usa cartão, mas ainda existem pessoas que a gente passou por situações que a gente usava dinheiro. Então, essas pequenas situaçõezinhas que a gente passa, que muitas das vezes passa desapercebido, ou a gente até presta atenção na hora, vê que a pessoa deu um troco a mais, ou deu um troco a mais e a gente não devolve. Cada
errozinho desse que você fez na sua vida foi uma legalidade que você abriu. E o inferno entrou na sua vida através dessa legalidade. Entende? Então, você quando está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, numa situação como essa, o Espírito Santo vai entrar em alerta. E ele vai te mostrar, ele vai fazer você voltar aonde você estiver para devolver o troco. Porque ele vai te lembrar que se você manter o que está na sua posse que não é seu, estou dando exemplo de dinheiro e de troca aqui, mas pode ser qualquer coisa. Se você manter na sua posse algo que não é seu, você está dando legalidade. Então o Espírito Santo vai lembrar você, através do relacionamento que você tem com Deus, da santidade que você está aprendendo a ter com Ele, desenvolver com Ele, que aquilo ali que está na sua posse, que não é seu, precisa ser devolvido. Para poder fechar a legalidade que está aberta. Porque uma vez que a gente mantém legalidades abertas, o inferno atua na nossa vida. Ele adentra, ele atrapalha, ele pode fazer você se desvirtuar do caminho. Entende? Então são pequenas situações que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente precisa se vigiar, mas... E tudo isso que a gente faz, que essas situações que nós passamos no nosso dia a dia, que a gente faz para agradar o coração de Deus, a gente está exercendo a santidade. Entende? Quanto mais santidade a gente tiver, quanto mais a gente ter esse cuidado conosco mesmo, porque isso é um cuidado, ok? Isso passa a ser um amor próprio, porque você ama a si mesmo e você quer que o Espírito Santo habite dentro de você. Quanto mais você se cuidar no modo espiritual, mais a presença de Deus fará presente na sua vida, ou seja, mais o Espírito Santo vai estar habitando dentro de você, ok? Outra situação aqui, muitas pessoas passam por isso. Eu particularmente eu nunca consegui entender por que isso acontece com as pessoas, mas existem pessoas que têm essa situação com elas. Vamos supor que você está numa situação entre duas pessoas, você e um grupo, e alguém do grupo se destaca, ganha uma promoção de trabalho, ou ganha uma TV nova, ou compra um carro, ou tem uma realização pessoal, não sei. Geralmente num grupo existem várias reações dentro desse grupo. Mesmo sendo pessoas próximas ou não, ou mesmo sendo amigos ou não. Mas sempre existe aquele que tem uma pontinha de inveja. Entende? Ao invés de ficar feliz pelo ganho do outro, pela realização do outro, ele conseguiu algo que ele queria, ele almejava. A pessoa, em vez de se sentir feliz pela felicidade do amigo, da amiga, ela sente inveja. É uma pessoa que dá legalidades, porque a inveja não é do Senhor. Não existe aquela coisa que o pessoal falava muito, invejinha branca. Eu tô com uma inveja branca disso aqui, que queria diminuir a inveja de uma forma mais palpável, vamos colocar assim, menos agressiva. Inveja é inveja, gente. Independente de ser branca, azul, amarelo, que seja. Ou como você queira escutar, como você queira classificar. Entende? A gente não tem que invejar o que o outro tem. A gente precisa orar pelo outro. Ore por essa pessoa. Ao sentir inveja do sucesso de alguém, ore por essa pessoa. Por quê? Por que você tem que orar pelo sucesso de outra pessoa? Porque quando a gente ora por alguém, Deus está trabalhando no nosso coração. Quando a gente está orando por alguém, a gente está dando abertura para Deus trabalhar dentro de nós. Entende? Aqui é o exemplo da inveja. Mas pode ser qualquer exemplo. Alguém que te feriu. Alguém que te machucou. Alguém que falou mal de você e você descobriu. Ore pela pessoa que te feriu de alguma forma. Ore pela pessoa que você sente inveja. Pede para Deus abençoar cada vez mais a vida dela. Porque tudo que a gente fala, são sementes plantadas. Então, uma vez que você está orando pela vida de alguém, você está colhendo
futuramente no seu processo as sementes que você está lançando através da oração. Paz do Senhor, Janine. Sejam bem-vindos para o pessoal que está entrando. Paz do Senhor para vocês. Entende? Então vocês estão conseguindo captar nas entrelinhas o que é a santidade? A santidade não é só se abster de atos sexuais para viver um casamento santo. A santidade é comportamento. É o seu dia a dia com o Senhor. Shalom, Déia, que Deus te abençoe, querida. Entende? Então é preciso haver de você uma postura de maior comprometimento com Deus através do seu comportamento. Você não decidir querer fazer algo, por mais que esteja na tua mão, na tua frente, com a facilidade. Se está errado e não agrada o coração de Deus, não faça. Porque se você fizer, você vai estar dando legalidade. Você vai estar desagradando o coração de Deus e acrescentando fardos no seu processo de cura e libertação. Entende? Mas por mais fácil que esteja na sua frente, seja o que for, a situação que for, recuse. Deus não se agrada disso aqui, então eu não vou fazer. Isso aqui vai ferir o coração do meu pai, então eu não vou fazer. Isso aqui vai contra os meus princípios e valores, então eu não vou fazer. Por mais tentador que seja. Eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho um compromisso de relacionamento com alguém. Está fácil aqui na minha mão, é só esticar que eu pego. Não faça. Renuncie às suas vontades. Porque cada renúncia que a gente faz em prol de Deus, de manter o nosso relacionamento desenvolvido com o Senhor, de intimidade com Ele, nos será recompensado em algum momento por Ele, por algo bem melhor do que aquilo que você queria botar a mão. Entende? Muitas das vezes no nosso desenvolvimento, no nosso processo com o Senhor, nosso desenvolvimento com Ele, Ele vai permitir a gente passar por situações de provação, justamente para mostrar pra gente quem nós somos, o que está dentro do nosso coração. Deus permite a gente passar para mostrar pra gente quem nós somos de fato, pra gente ver o quão sujo nós somos e que nós precisamos urgentemente da presença dele, porque é ele que nos liberta, é ele que nos dá equilíbrio, é ele que nos coloca na linha. E fora de Deus a gente não é nada, a gente não é ninguém, a gente não sobrevive, a gente vive, a gente não vive, a gente sobrevive. Entende? Então a santidade, ela te coloca num alinhamento, num emparelhamento com o Senhor, numa unificação, você buscando a presença do Senhor. Então a santidade, ela anda junto com o seu relacionamento que está sendo desenvolvido com o Senhor. E ela precisa existir na sua vida, senão você não consegue viver os propósitos, as promessas e os milagres de Deus para ti. Porque você sempre vai viver na carne, você sempre vai viver de acordo com essa natureza humana. Você não vai desenvolver, você vai achar que está desenvolvendo, mas você vai viver uma religiosidade. E Deus nos afirma que religiosidade é pecado. O que é religiosidade, gente? É você saber a teoria e não praticar. Ou você ter a oportunidade de praticar e abster, virar para o lado, falar, isso aqui não é para mim não. Eu já sei a teoria, então já sei o que tem que fazer, mas não faz, nunca faz. Mas sempre está ali, sabe a teoria, mas nunca faz. Nunca se permite ser transformado. Entende? Aí é aquele cristão que está lá, 30, 50 anos dentro de uma igreja, continua do mesmo jeito que começou, continua do mesmo jeito 30, 50 anos depois. A vida não evolui, o casamento não é o melhor casamento, não tem lá as bênçãos do Senhor na vida dele, mas inveja o que o irmão que acabou de entrar na igreja tem, porque o irmão que acabou de entrar na igreja se permitiu ser cuidado e trabalhado pela mão de Deus. Aí aquele que está lá 30, 50 anos inveja o irmãozinho que entrou na igreja agora, ao invés que ele também teve a mesma oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus, mas ele preferiu viver uma religiosidade, ou seja, ele nunca foi liberto. Ele é literalmente um cristão de fachada.
não foi liberto, não houve libertação, não houve cura. Continua cheio de mágoa, continua ouvindo as músicas do mundo, continua andando ali no modismo, achando que é normal, porque tá todo mundo indo por aqui, eu vou junto. Entende? E quem quer viver o 100% de Deus precisa renunciar às suas vontades, se abster de práticas mundanas, procurar mais a presença de Deus, se permitir ser amado pelo Senhor, que até se permite, a gente precisa permitir para ser amado por Ele, para ter a nossa vida transformada. Quando a gente permite Deus nos amar, falando assim parece até bonitinho, né? Como assim, Roberta? Como assim, missionária? As pessoas não deixam Deus amar elas, deixa amá-las. Quando Deus nos ama, é confronto. Então, todo confronto que você passa no seu processo é Deus dizendo que te ama. Só que a gente não vê dessa forma. A gente vê como perseguição. E a gente culpa o inimigo. A gente culpa o diabo. Mas é Deus confrontando você porque Ele ama você. Porque amar é correção. E o confronto de Deus é correção. Por isso que eu falo que é difícil a gente deixar Deus nos amar. Porque Ele nos confronta o tempo todo. Entende? Então, quando houver confrontos no teu processo, saiba que é Deus falando, filho, eu amo você. Só que do jeito que você se encontra nesse momento, você vai perder as bênçãos e os propósitos que eu tenho para tua vida. Então é preciso que você se transforme, se modifique, se permita ser moldado pelas minhas mãos, passando por esse momento de dor, de confronto, para eu poder conseguir moldar, lapidar você, forjar em você o caráter do meu filho, para assim você ser preparado para viver os propósitos de Deus para a sua vida. É literalmente isso, gente. Só que a gente culpa o inimigo, porque a gente é mais fácil culpar do que assumir os nossos erros. É mais fácil a gente olhar para a grama do vizinho e falar, o problema é do vizinho, não é meu. Né? Então não seja você que vai olhar para a grama do vizinho e falar que o problema do vizinho não é teu. Ok? Vamos continuar aqui. A santidade se constrói com pequenas mudanças de hábito. Por isso que eu falo, Bruna, seja bem-vinda, Senhor, paz do Senhor. Por isso que eu falo que a santidade é comportamento. Ela se constrói todos os dias, na sua rotina, na sua transformação diária, através dos hábitos. A mudança de hábito. Ok? Santidade é sinônimo de ser uma pessoa chata. Geralmente as pessoas falam, né? Mas viver em santidade é chato. Poxa, eu vou ter que parar de fazer o que eu tô fazendo pra, enfim, viver isso aqui que a igreja tá mandando viver. Geralmente é mais pensamento de pessoas mais jovens pensando dessa forma. Existe um mito que o cristão santo não se diverte. Existe um mito. O cristão que é santo não se diverte. Na verdade, a santidade é a liberdade de ser quem Deus planejou que você fosse, que você seja. A verdadeira liberdade está com Jesus, porque você passa a saber qual é a sua identidade. Vamos voltar mais uma vez na identidade. Lembra que eu falei aqui no início da live que aquele que reconhece Jesus como filho de Deus, seu Senhor e Salvador, você ganha uma identidade de Cristo, que a Bíblia nos afirma isso. Deus te reconhece como filho, então você ganha uma identidade de filho. Quando você sabe quem você é em Cristo, o que você representa no reino espiritual, o que você é para Deus, por maior liberdade que você tenha, você vai fazer algo que agrade o coração do Senhor. Então, a santidade não é um sinônimo de ser uma pessoa chata, uma pessoa exigente, uma pessoa... Não sei como que as pessoas querem
classificar, reservada demais, excluída. É porque você sabe o que é bom, o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então acaba que a pessoa que tem um relacionamento com Deus desenvolvido, ela não se deixa levar por situações, lugares e pessoas, porque ela sabe a consequência daquilo ali vai trazer para ela, o agrave que vai trazer na vida dela se ela continuar fazendo. Então ela não se dá o desfecho, ela não se dá o desfrute de fazer, porque ela sabe que não vai agradar o coração do Senhor. Então a santidade é uma liberdade que você tem, porque você tem conhecimento entre o bem e o mal. As escamas dos nossos olhos é tirada. E a gente consegue enxergar que aquilo ali por trás, a gente consegue ver o além. Boa noite, seu César, que Deus te abençoe. A gente consegue ver o além, a gente consegue ver a consequência dos fatos. Entende? Quando você mantém o seu momento, o seu relacionamento com o Senhor ali, na unidade com Ele, você tem a preocupação de que você tem a preocupação de agradar o coração do Senhor, a santidade deixa de ser um sacrifício e passa a ser um prazer, porque você decidiu querer viver os propósitos de Deus para sua vida. Entende? Quem está entrando, seja bem-vindo. Seu César, seja bem-vindo. A paz do Senhor para ti, viu? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Entende? Seu Valdeir, sejam bem-vindos. Luciene, seja bem-vinda. A paz do Senhor para vocês. Seu Tonho. Entende, gente? Então, a santidade precisa fazer parte do seu relacionamento com o Senhor. Precisa andar equiparada. Tete a tete, lado a lado. Ok? Então vamos continuar aqui. A santidade seria sinônimo de uma pessoa chata. Eu vou continuar na parte, tá? O pecado escraviza. Então, a gente aprendeu aqui, que eu falei no início da live, que o pecado nos afasta de Deus, apesar de Deus estar do nosso lado. Ok? O pecado nos cega, o pecado nos deixa surdo. O pecado faz a gente se afastar dos caminhos do Senhor. Então, por que o pecado escraviza? Porque ele vicia, ele gera culpa, destrói relacionamentos. Então, o pecado, ele vicia você de alguma forma, seja em ato, seja em qualquer coisa. Ele gera uma culpa em você pela escolha que você fez, que desagradou o coração de Deus. E ao mesmo tempo ele destrói relacionamentos de um modo geral. Não só sentimental, mas de um modo geral. Ok? A santidade, ela liberta. Você pode ser uma pessoa alegre, descontraída e criativa e ainda assim estar em santidade. A santidade não é uma falta de cor. É ter as cores certas nos lugares certos. É ter paz de espírito em rir sem ter paz para vir sem ter paz na consciência, sem ter ruidade na consciência. Vocês entenderam aqui? Ficou um pouco enrolada, mas vocês entenderam aqui que ser santo não é ser uma pessoa chata, como muitos classificam, e que andar em santidade você tem a opção em Cristo de saber o que é certo e o que é errado para ti. Então você pode sim viver no mundo onde você vive hoje. A gente não tem como se abster do mundo, a gente tem que viver no mundo. Mas a gente não tem que andar no fluxo do mundo. A gente não tem que fazer o que todo mundo faz. A gente tem consciência, porque Deus nos dá esse poder de ter consciência do que é certo e o que é errado. Então, se algo na sua vida não está agradando o coração de Deus, ou não está de acordo com o coração de Deus para a tua vida, se abstém. Abre mão. Na hora pode parecer para você que é uma perda. Eu tô falando aqui que seja qualquer situação, gente, que pode ser relacionamento, pode ser uma sociedade, pode ser alguma situação, algo que te ofereceram para você participar. Entende? Se você tá sentindo dentro de ti que Deus não se agrada daquilo ali, que não está de acordo com a vontade de Deus, não pegue, não faça. É o próprio Espírito Santo te alertando. Entende? Como manter a santidade quando todo... Isso aqui é interessante.
Como que você mantém a santidade nos dias atuais nas redes sociais? Aqui tá falando feed. Quando todo o feed das redes sociais vai contra isso. O feed são aquelas, né? A novidade que tá aparecendo ali. Vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos supor que, vamos dar um exemplo aqui, você tá num relacionamento. Ok? Isso acontece muito em relacionamentos. Você está num relacionamento com alguém. Aí você entra na sua rede social lá. E no feed, geralmente, tá todas as suas preferências de tudo que você assistiu no decorrer daqueles dias, daquela semana. Vamos supor que esses feeds esteja algo que agrida você de uma forma que venha prejudicar você no seu relacionamento. Entende? Então, o que você tem que fazer numa situação dessa? Você não tem que parar para olhar. Porque a santidade está no olhar e no ouvir. Aquilo que você está olhando, você está consumindo. Aquilo que você está ouvindo, você está consumindo. Então, o que você tem que fazer para continuar na sua santidade com o Senhor? Se abstém. Entende? Não olhe. Não ouça. Não absorva. Sai fora. Afasta-se do mal. Para você não se deixar contaminar pela situação e abrir legalidade na sua vida. Entende? Ok? Tá até aqui. A santidade nas redes sociais é um filtro no olhar. Não é porque tá lá que você tem que olhar. Não é porque tá lá que o cara é bonitão ou que a mulher é bonitona que você tem que olhar. Entende? Ou não é algo que apeteça os seus olhos de outra forma. Vamos dizer lá que seja um jogo lá. Você não tem que olhar, você não tem que saber. Você não tem que nem abrir. Você tem que manter a sua santidade. Porque você tem um compromisso com Deus. E quando você quebra esse compromisso com o Senhor, você está dando legalidade. Então a santidade precisa existir na sua vida. Entende? Vou dar continuidade aqui para a gente poder continuar o estudo. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Se conteúdo desperta em você ira, inveja ou desejos, seja qual for o desejo, a santidade atua como um alerta para você deixar de seguir. Geralmente o que aparece no nosso feed é o que a gente está seguindo, ok? Então se algo que está aparecendo ali está despertando em você algo além, que vai refletir em um problema lá na frente, para de seguir. Deixa de seguir. Porque não vai te acrescentar em nada. Pelo contrário, vai acrescentar em você desejo de querer pecar. Desejo de querer fazer o que não é certo. Entende? Santidade é curar o que entra no seu coração pelos olhos e pelo ouvido. Foi o que eu falei. Os nossos olhos e os nossos ouvidos são acessos da santidade. Então, precisamos filtrar o que estamos vendo e precisamos filtrar o que estamos ouvindo. Por mais adulto que você seja, por mais domínio próprio que você tenha, não veja, não escute, se aparta-te do mal. Porque uma vez que você viu, uma vez que você escutou, por mais maturidade que você tenha, entra dentro do seu coração, que é o nosso pensamento, é o nosso coração, e se aloja. E é uma legalidade que você está dando para pensamentos contrários começar a virem depois. O plano espiritual existe e ele é sutil. E a gente precisa lidar com o plano espiritual de uma forma espiritual. Entende? É decidir que a sua paz e o seu respeito a Deus valem mais do que uma postagem polêmica. Polêmica para você de algum modo, que desperte algum desejo teu, alguma vaidade tua. Entende? Porque a santidade é um processo e não algo rápido. Por que a santidade não é assim, hoje é igual a fé? A fé é uma decisão, correto? Você decide acreditar e ela começa a valer. A fé é algo imediato. Você decidiu, acontece. Pela fé no seu comportamento, não necessariamente a situação em si,
Mas você decidiu, então você se começa... Quando a gente decide ter fé, não sei se isso acontece com vocês, quando a gente decide ter fé em uma situação que a gente está passando, a sensação que nós temos é como se fosse uma força viesse lá do âmago, você não sabe de onde está saindo, para fora. Então você fica mais ousado, você fica com mais energia, você quer ir lá fazer e acontecer. A fé faz isso em nós. Porém, a santidade é um processo. Você não decide hoje ser santo e você é santo hoje. Porque a santidade é um processo que ela está equiparada com o seu processo de cura e libertação. Então, muita gente desiste porque acha que ao aceitar Jesus, a oração de reconhecimento, todos os erros e pecados vão sumir da sua vida. Muita gente acha isso. Entende? Mas a Bíblia nos ensina que precisamos estar sempre em constante renovação, ou seja, procurando a presença do Senhor. Vou trazer uma analogia aqui. Dani, obrigada, querida, que Deus abençoe sua vida. Vou trazer uma analogia aqui para vocês entenderem algo, o que Deus quer falar conosco aqui. Para vocês entenderem o que é a santidade. A santidade é como uma reforma de uma casa. Lembra que eu estou falando para vocês aqui que a santidade está andando lado a lado com o seu processo. Ok? A santidade complementa o processo complementa a santidade. Então vamos tentar entender isso aqui. A santidade é como a reforma de uma casa. Deus entra na casa, que é você, ok? Vai limpando cômodo por cômodo. Um dia, ele faz a faxina da fofoca. Ou seja, você era uma pessoa que gostava de falar da vida alheia. Não necessariamente só receber, mas você também falava. Então vai ter um dia ali que ele vai tirar essa parte de você. Aí vai ter outro dia que ele vai começar a tratar o orgulho. Ele vai começar a tirar a poeira do orgulho, o orgulho embaixo do tapete, o orgulho de trás da cortina. Ele vai começar a mexer no cômodo. Entende? Aí vai ter um outro dia que ele vai começar a tirar a sua preguiça, aquela procrastinação de coisas que você fazia, que não é pra você procrastinar, mas é pra você fazer. É pra você encarar as vias de fato, mas você não quer encarar. É uma procrastinação, é uma preguiça. Então ele vai lá e vai limpar também. O importante não é a velocidade desse processo, que é o seu processo de cura e libertação, mas a constância, a disciplina, a permanência em buscar a presença de Deus. Você consegue desenvolver a santidade porque todo dia é um pouquinho conquistado. Cada dia que você passa na presença do Senhor, desenvolvendo seu relacionamento com Ele, é uma vitória, é uma conquista. E a santidade vem junto, porque ela vem através do comportamento. Se você caiu hoje, vamos supor que você cometeu uma gafe, você caiu, cometeu um erro. Peça perdão e recomece. Deus vai te perdoar? Vai. Mas a consequência do que você fez virá sobre ti. Entende? A fidelidade e a misericórdia de Deus é os que nos sustenta no processo. Deus nos ama tanto, 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 tanto. O amor dele por nós, por cada um de nós é incondicional. Porque o maior objetivo de Deus é que a gente viva os propósitos e as promessas que ele tem para nós. Só que para a gente viver, a gente precisa estar de acordo com a vontade dele. Então, o nosso processo é justamente para a gente desenvolver o relacionamento com ele e ser preparado para viver. Porque ele quer ter contigo um relacionamento de intimidade a qual você escute a voz dele, sem depender de ninguém. E a gente precisa conquistar isso com o Senhor. Entende? Tá acabando, gente. Vamos lá. O que eu ganho sendo santo? O que você ganha porque você decidiu viver os seus propósitos e as promessas do Senhor para sua vida? O que você ganha com isso? Qual é o benefício disso na tua vida? Intimidade. Relacionamento e intimidade. Dani, que Deus te abençoe, querida, e multiplique na sua vida. Entende? Então, tudo isso aqui que eu expliquei para você, do início até agora, o que você ganha com Deus se resulta em intimidade. Ok? A maior recompensa da santidade não é o destino, ou seja, não é o céu.
A maior recompensa é o relacionamento que você desenvolveu com o Senhor no seu processo. A intimidade com Ele. Porque isso é individual. A intimidade que eu tenho com Deus não é a mesma intimidade que você tem com Deus. Deus aqui trata cada filho de forma exclusiva e diferente. E a gente só consegue essa exclusividade desenvolvendo com Ele um relacionamento de intimidade. É a gente querendo, é a gente pagando preço, é a gente querendo buscar Ele todos os dias. É a gente se abstendo das nossas vontades, é a gente renunciando prazeres da nossa carne para querer estar na presença de Deus. E conforme mais a gente busca, conforme mais a gente está, conforme mais a gente quer, mais Ele se torna presente de uma forma única. Entende? Ele se faz presente de uma forma única, com cada filho diferente. Entende? Então é importante saber. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso significa que quanto mais nos limpamos das distrações do mundo e do pecado, mais nítida é a voz de Deus conosco, para nós. Você ganha discernimento, paz nas decisões e uma intimidade profunda com o Criador que dinheiro nenhum compra. Por que muitas pessoas que carregam a presença do Espírito Santo são invejadas? Por que pessoas que carregam a presença do Espírito Santo são perseguidas? Porque o dinheiro não compra isso. E o preço para se pagar é muito alto. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Entende? Então você que está aqui na live hoje, que Deus te trouxe aqui, é justamente para você entender que Ele quer ter esse relacionamento contigo, de intimidade. E desenvolver com você em santidade, uma maior proximidade. Para você poder viver com Ele essa sensibilidade maior, aflorada, para você sentir a presença dEle na sua vida. Então viver com Deus não é só, Dedé, que Deus te abençoe. Viver com Deus não é só a gente ficar pronto para viver promessas e milagres, é relacionamento desenvolvido com Ele. Que é o nosso principal prêmio. Saber que Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, escuta a tua voz e você escuta dele. Porque você se permitiu querer isso, você se permitiu viver isso. Então é esse tipo de percepção que você tem que ter dentro de ti. Entende? É você desenvolver um relacionamento com o Senhor. Fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Conforme Ele for se te instruindo no seu decorrer do seu processo com Ele, você vai obedecendo, por mais que você não entenda, você obedece. Porque você decidiu querer agradar o coração dEle. Aí lá na frente, aquilo que você optou por obedecer, que você não entendeu, vai fazer sentido. Porque Ele vai te mostrar, Ele vai te lembrar. Fala assim, lembra? Naquele dia que eu mandei você fazer isso aqui, que você virou pra mim e falou que não fazia sentido, mas você obedeceu? Porque você obedeceu, agora você vai receber o propósito, a promessa e o milagre está aqui na tua frente. Então na hora pra gente não pode fazer sentido, mas pra Deus faz. Glória a Jesus, Janine, você vai conseguir, continua perseverando, viu? Porque o nosso relacionamento com Deus é uma conquista. Então a gente precisa fazer todos os dias um pouquinho, mantendo uma constância, uma disciplina, para a gente conquistar a confiança do Senhor. E vou dizer para ti, querida, quando Deus chegar para você e fala assim, você está aprovado, ou você foi testado por mim em uma situação, e você foi aprovado, é a melhor sensação do mundo. Não há dinheiro que compre, não existe valor que pague isso. Porque você se sente numa satisfação descomunal. Entende? Então sempre priorize o Senhor na vida de vocês, buscando em espírito e verdade. Para vocês também terem essa oportunidade de quando Deus chegar para vocês e falar assim, filho, você foi aprovado. Lembra aquela situação que quase te matou? Mas você perseverou, você continuou, independente das críticas, das opiniões, das flechadas que você levou, você perseverou e acreditou em mim? Pois é, te aprovei. Agora você vai na direção dos propósitos de mulher e a gente vai crescendo, vai desenvolvendo. Entende? Então o relacionamento que a gente desenvolve com Deus não tem preço. Então vale a pena cada sacrifício que a gente faz, cada renúncia que a gente faz, cada não que a gente dá. Porque no nosso processo, eu não sei qual
Sandra, como discernir a voz de Deus? O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Entende? Tem pessoas que têm já a facilidade de escutar a voz de Deus no meio de uma multidão e saber que é Deus falando com ela. Mas no início, pelo menos comigo, o Espírito Santo testificou no meu coração, porque eu demorei um tempinho para poder associar que era Deus falando comigo. Hoje em dia eu já consigo discernir a voz dele no meio de uma multidão. Entende? Mas isso é processo, é entrega, é vontade. O que eu aconselho vocês aqui, gente, a live, esse aqui foi o assunto da live, mas só para dar uma dica para vocês. O que me ajudou no meu processo com o Senhor, para desenvolver esse relacionamento que eu tenho com Ele hoje, a intimidade que eu tenho com Ele hoje, é fazer jejum para minha vida espiritual. Então, façam jejum para sua vida espiritual. Não estou falando que você não tem que fazer jejum para outras áreas, não, mas quando você centraliza o que você quer, que é a sua vida espiritual em dia com o Senhor, quando você centraliza o jejum no espiritual, você é a mesma coisa que está dizendo para Deus, fala assim, Senhor, eu quero priorizar o Senhor na minha vida, e eu abro mão de tudo por você. Então me ensina a te amar, me ensina a te conhecer. Então eu estou priorizando o Senhor a mim. Então o que Ele vai fazer contigo? Ele vai começar a concentrar Ele em você e você nele, e tudo que você precisa, de acordo com os propósitos dele, Ele vai trazer até você. Entende? Só que nessa situação aqui de você fazer o jejum espiritual com Ele, você vai estar fazendo também, desenvolvendo em você uma dependência nele, uma confiança. Falando assim parece fácil, mas no nosso dia a dia, a rotina ali é difícil. E é um processo que é conquistado todos os dias, porque mexe muito com o nosso... Principalmente pessoas que são independentes, mexe muito com o nosso... Como que eu vou explicar para vocês? Não é orgulho. Não é o orgulho. Não é o orgulho que tá vindo aqui, mas não é orgulho. Mas mexe muito com as nossas estruturas. Pronto, achei a palavra. Entende? Porque a gente tem a convicção que a gente se sustenta sozinho. E quando a gente começa a desenvolver o relacionamento com Deus, a nossa estrutura meio que fica vulnerável. Entende? Na presença do Senhor fica vulnerável. Então a gente meio que se sente balançado, mas a gente precisa depender. A gente precisa gerar com Ele esse relacionamento de maior profundidade para a gente não se sentir vulnerável na presença do Senhor. Ou se a gente se sentir vulnerável, mas não de uma forma ruim, de uma forma boa. Sabendo que Ele está no controle, que Ele tem controle sobre tudo. Tá bom?